Bom, mais uma vez aqui no Via Estúdio, Rafael Tadeu Simões, o deputado federal Rafael Simões, que da última vez que eu tive a oportunidade de conversar com ele, ele era candidato a deputado, já tinha cumprido um mandato como prefeito, tinha sido reeleito, muito bem aprovado na sua reeleição, e agora aprovado como deputado federal por Pouso Alegre e pela região. Deputado, prazer tê-lo conosco aqui novamente no Via Estúdio na TV Poços. Oi, Deus, pode ter certeza que a alegria é minha. Aliás, estava com saudade, né, da gente fazer essa reportagem aí, essa entrevista, que eu acho que é muito importante a gente poder falar um pouco daquilo que eu estou vendo lá em Brasília, né, agora na condição de deputado federal, legítimo representante do sul de Minas. Isso eu tenho feito questão, porque as pessoas tentam me vincular muito a Pouso Alegre, mas agora como deputado federal, a minha ação é em prol do sul de Minas, né? Essa região tão importante aqui, que precisa de fato ser vista com mais carinho, tanto pelo governo do estado como pelo governo federal, né, Odeu? Bom, foi o que eu falei, deputado por Pouso Alegre e região, porque a base é Pouso Alegre, mas o seu estado é Minas Gerais. Com certeza. É o deputado federal por Minas Gerais, tá? Representando o nosso estado e, logicamente, com um carinho todo especial para o sul de Minas, tendo como bandeira principal a saúde, não é isso, deputado? Eu acredito que grande parte dos meus votos, né, já que eu fui o 10º deputado mais votado de Minas Gerais, parte veio do trabalho que nós desenvolvemos na área da saúde. Essa área é tão importante que eu digo que qualquer outra situação, meu Deus, você passa por cima. Se tiver um buraco aqui, a gente vai desviar, vai poder fazer uma crítica, mas isso não interfere diretamente na nossa vida. Mas quando nós estamos com a doença batendo na nossa porta, nós precisamos não dá para esperar, de urgência nesse atendimento. E quando vim aqui para o Hospital das Clínicas Samuel Libânio, assumindo a fundação, eu acabei me apaixonando por essa área da saúde, e desde então nós temos feito um trabalho muito forte. Até mesmo quando estava na Prefeitura de Pouso Alegre, eu continuei cuidando da saúde, não só de Pouso Alegre, como de toda a região, até porque fui presidente da CISAMESP, esse consórcio intermunicipal de saúde importantíssimo. E agora nós estamos dando sequência, estamos aqui com a realização de um sonho, que eu digo que não é um sonho meu, mas é de toda a nossa região, que é a ampliação do Hospital das Clínicas Samuel Libânio na área de oncologia. E que passa a ser uma referência para todo o estado de Minas, não só para o sul de Minas, né? Com certeza, eu digo que na medida que você vai aumentando o número de leitos, você resolve o problema de muitas regiões, né, Edeu? Vamos imaginar. E é carente essa. Carente, porque a turma fala assim, mas o que serve um hospital lá em Pouso Alegre para Poste Caldas? Serve muito, porque as pessoas que hoje estão sendo servidas lá em Poste Caldas da micro de Itajubá vão ser servidas aqui em Pouso Alegre, ou seja, vai aliviar lá para que a gente tenha um atendimento mais rápido às pessoas que estão aí sendo diagnosticadas de câncer, porque é uma doença que não pode esperar, né, Odeu? Cada dia é uma situação que vai piorando, né? É um dia por vez. Agora, eu também entendo que o Hospital Samuel Libânio, ele teve sua pedra fundamental lançada quando o Rafael Simões era prefeito da cidade de exatamente, Pouso Alegre. Então, quer dizer, você é o pai da criança e agora você está cuidando do crescimento dele. E aí está o gigante de pé, ó. Exatamente, nós estamos passando aqui praticamente já em frente a essa obra monumental aqui, que eu já tive a oportunidade de visitar algumas vezes, e olha, é uma realidade. Tá certo que não está concluído, porque um hospital desse até está equipado, funcionando, demora tempo, mas tem que começar, e já começou, e eu acho que nós estamos aí com pelo menos 3/4 da obra concluída. Nós tivemos semana passada a visita do secretário de saúde, o Dr. Fábio, ficou impressionado. Aliás, diga-se de passagem, ele não conhecia Pouso Alegre. Não? Ele sabia de Pouso Alegre, do Samuel Libânio, pelos dados estatísticos, mas não conhecia. Saiu daqui extremamente impressionado, perguntou para o presidente da fundação se poderia trazer o governador, porque essa é uma obra que de fato chama atenção.
E há 15 dias nós tivemos aqui, pela primeira vez da história de Pouso Alegre região, a visita da Comissão de Saúde da Câmara Federal. Os deputados, inclusive Osmar Terra, que é um deputado já com muitos mandatos lá do Rio Grande do Sul, ele pediu inclusive que eu gravasse um vídeo falando, ó, ensina a turma lá como é que faz um hospital rápido, né? e muito funcional. Então a gente fica extremamente orgulhoso de estar participando dessa história, né? Porque o Samuel Libânio, com certeza as pessoas não sabem, ele tem 101 anos. 101 anos. E ele vem de uma estrutura muito antiga e faz puxadinho para lá, puxadinho para cá. Não tinha mal o que fazer. Se nós não fizéssemos aí o que está sendo executado, um hospital novo, são 100 novos leitos. Mas numa estrutura moderna, né, com heliporto, para atendimento do SAMU. Então, todo mundo muito imbuído no término dessa obra. É uma obra que deve aí custar em torno de 70 milhões, com ela toda concluída. Enquanto prefeito de Pouso Alegre, eu desapropriei e doei esse terreno para a fundação mantenedora do hospital. São mais de 2.800 metros de terreno e a obra chega a 12 mil metros quadrados. Então é algo vultuoso. Qual que é a parte da prefeitura? A prefeitura fez a doação e quando prefeito, logo após a doação, eu fiz um aporte aprovado pela Câmara Municipal de 13 milhões e 700. Eu lembro disso, foi no lançamento da pedra fundamental. Exatamente, 13 milhões e 700. E naquela oportunidade, você se lembra, algumas pessoas, porque tem sempre alguém que é do contra, né? Fala assim, mais uma conversa, trem de pedra fundamental não vai a lugar nenhum. Tá aí o hospital, nós devemos, logo após o carnaval, estar inaugurando o primeiro andar, que vai ser um andar para ambulatórios, para que a gente possa, aos poucos, ir desocupando o Samuel Libânio, para também poder fazer a reforma lá, para que ele possa estar trabalhando aí fortemente nas outras especialidades. Nós sabemos que hoje um grande calcanhar de Aquiles, até por conta da pandemia, são as cirurgias eletivas de média complexidade que praticamente ficaram suspensas. Então nós temos uma fila imensa de pessoas com apêndice, de coisas simples, mas que o volume é muito grande. E aí eu estava até falando com o Fábio, hoje a nossa grande intenção é que o Samuel Libânio, pelo know-how que tenha, que ele possa ser o braço de muitos hospitais pequenos aqui da região, sabe, Odeu? Ele possa ir lá e adotar aquele hospital como uma filial do Samuel Libânio. E lá a gente possa estar fazendo essas cirurgias de menor complexidade, que eu acho que isso seria um alívio para as pessoas. Mas eu sei que o deputado também interviu na possibilidade de trazer verbas, tanto para a Santa Casa de Poços de Caldas, assim como para o Hospital de Alfenas. Então, quer dizer, o deputado não está preocupado só com o Pouso Alegre, com o Hospital Samuel Libânio, mas sim da forma geral da saúde aqui no sul de Minas, não é isso? A nossa participação com a Comissão de Saúde foi extremamente importante, principalmente lá para Alfenas, que teve um resultado imediato. Lá foram... Lá 13 milhões, alguma foram coisa assim? 15 milhões 15, que foram pagos no mesmo dia após a gerência do Hospital Alzira Velano estar aqui junto com a comissão e denunciar que não estava recebendo pelo trabalho que estava executando. Esse é o trabalho do deputado, é olhar em volta, olhar o macro, olhar o tudo de uma forma geral. Então, nós falamos sobre a saúde, a prioridade que o deputado compõe com a saúde, a prioridade que o deputado fala da saúde e tem um carinho com a saúde quando era prefeito e agora estendendo numa posição com mais força como deputado federal. Eu sei também, deputado, que existe também a sua preocupação com a agricultura aqui da região e tem uma demanda com relação a impostos do leite para os produtores, aqui prejudicando os produtores, né? Nós temos aí um momento muito difícil na pecuária leiteira. Eu sou pecuarista, tiro leite há muitos anos, tenho um amor por essa atividade e nós nunca tivemos o que está acontecendo nesse momento no país, que é uma importação altíssima, trazendo aí leite do Uruguai e da Argentina para o Brasil em plena entre-safra.
É bom a gente lembrar que o Brasil está entre quarto e quinto maior produtor de leite do mundo, ou seja, não falta leite no Brasil, não tem o que justifique essa importação. O que está acontecendo? É a ganância dessas grandes empresas em estarem trazendo um leite mais barato, que nós não sabemos nem qual é essa qualidade, e com isso matando o nosso produtor. Nós temos aí nessa cadeia produtiva, só diretamente lá, produtores, mais de 1,2 milhão de produtores de leite. Isso agregando aí os seus funcionários, mais a cadeia inteira, nós podemos chegar aí a 10 milhões de pessoas envolvidas nessa cadeia. E ela vem morrendo dia após dia. Nós estamos lá na Câmara unidos no sentido de nós fazermos essa reversão. Lamentavelmente, até o momento, o governo federal não tomou uma atitude que é esperada por todos, que é uma forma dele se contrapor a essa importação. Inclusive, é uma competição predatória ao produtor de Minas e do Brasil. E aí, Ideu, eu tenho subido na tribuna e tentado mostrar para o governo o seguinte: se ele fizer isso agora, a conta vai chegar daqui 2, 3 anos. Porque o leite vai passar a custar muito caro lá na frente. E a gente sabe da importância desse produto que é o leite, né? Então a gente está lá toda semana lutando. Essa semana temos uma reunião com a FAENG, porque Minas é o maior produtor de leite. E não é os grandes produtores, são pequenos e médios produtores que estão morrendo. Porque o grande, ele se vira, ele tem ainda condições de se manter. Mas a tendência é principalmente que o pequeno vá saindo dessa atividade, que é uma atividade importante, que permite a ele lá na roça ter um ganho todo mês, que é diferente do café, que você colhe uma vez por ano, tal. O leite não, você tem todo mês aquele recebimento, e isso mantém muitas famílias, né, Odeu? Exatamente, eu acho que essa importância tem que ser levada em conta, porque afinal de contas é a base de sustentação da maioria das famílias que moram no interior do estado. Aliás, diga-se de passagem, 80% da população de Minas mora no interior. Exatamente. Se não tiver um deputado com esse olhar voltado para aquele que está no interior, realmente ele não está fazendo a função que deveria fazer, para a qual ele foi eleito. E eu tive aí o apoio maciço desses produtores durante a eleição. Eu não poderia agora deixar de fazer a defesa deles. Como você falou, 80% dessas pessoas moram aí no interior, demandam a sobrevivência do trabalho que fazem na zona rural. E é difícil você achar um pequeno produtor que não tire leite. Exatamente por aquilo que eu disse. Falei, porque o leite faz o dia a dia dele. Ele no final do mês ele tem um dinheirinho para poder pagar as continhas dele e dar sequência. Então vivemos um momento difícil, não só no leite, na pecuária de corte também o preço da arroba despencou. O empregado da fazenda me disse que foi comprar uma picanha e estava R$140. Nós estamos vendendo arroba de boi, de vaca, a 160, ou seja, 15 quilos por uma picanha. Então tá tudo muito estranho. A verdade é que o governo tem que atuar rapidamente antes que a gente tenha um colapso aí e isso possa custar muito caro lá na frente. Nós estamos passando aqui numa obra muito importante aqui em Pouso Alegre e para a região também, mas principalmente para quem mora nesse lado de cada cidade, da 359, que é a Avenida Faisqueira, que foi iniciada quando o senhor era o prefeito aqui da cidade, não é isso? Essa aqui é uma obra sonhada há muitos e muitos anos. Pode ver pelas imagens aí, ó. Muitos e muitos anos. Todo mundo em época de eleição prometia essa obra. E eu não a prometi, mas a executei. Né? Quando saí da prefeitura, eu deixei tudo pronto, licitado, dinheiro em conta, porque é muito comum o político falar assim: eu que fiz, mas e o dinheiro? Não, eu deixei o dinheiro em conta. Lamentavelmente a obra, depois que eu saí, ela não foi na velocidade que ela deveria ir, mas ela aos poucos está ficando pronta, e de uma importância imensa, porque quem chega na 459 para entrar em Pouso Alegre, principalmente no horário de pico, ficava exposto ali com o carro já dentro da 459, um perigo danado. Isso, graças a Deus, acabou. E aqui o Grande Faisqueiro, que eu falo que aqui é um conglomerado de bairros, que é uma cidade maior do que muitas cidades aqui circunvizinhas.
Então isso aqui veio para aliviar o trânsito, dar maior mobilidade, e tem muita coisa ainda por fazer, né? Mas Pouso Alegre de fato ganhou muito com essa obra, que traz aí uma forma diferente de ser. Você olha, ficou tudo muito bonito, né? Muito encaixado. Eu sinto muito orgulho do período que estive à frente da Prefeitura de Pouso Alegre, porque são coisas diferentes, o Legislativo do Executivo. O Executivo você de fato faz acontecer. No Legislativo você busca caminhos para indicar para o Executivo, nem sempre o Executivo te escuta. Então, pois é, mas era a próxima pergunta que eu ia te fazer. Qual que é a dificuldade maior? Estar no Executivo ou estar no Legislativo? Eu digo com muita sinceridade que eu estou aprendendo no Legislativo, né? Mas quando eu me propus a ser candidato a deputado federal e tinha esperança de ser eleito como fui, eu falei, vou chegar em Brasília e vou tentar levar um pouco da experiência de prefeito para a Câmara, principalmente na hora da aprovação dos projetos, porque eu digo que fazer leis para quem já teve esse exatamente, lado de cá, porque né? muitas das vezes eu vejo a legislação proposta lá, eu penso com a cabeça de prefeito, falei, esse povo não está entendendo, porque isso aí nunca pôs a mão na obra, um faz de conta, ou ao invés de estar ajudando, vai atrapalhar essa legislação. Então eu estou lá conversando com os meus pais, a todo momento eu trago o exemplo da administração municipal, dizendo para eles das dificuldades que cada cidade tem, até porque, nós moramos em cada um dos nossos municípios. Nós não moramos lá no Palácio do Planalto, nós não moramos na cidade administrativa em Belo Horizonte, nós moramos em cada um dos municípios aqui que estão as dificuldades. Nós estamos aqui também nessa obra que foi também da minha época, fizemos uma melhoria importante aqui, porque em que pese isso aqui seja responsabilidade do Estado, não havia manutenção. Essa é a perimetral. Essa é a perimetral, mas é uma sequência, ela termina, a MG 290 termina ali atrás, então essa aqui seria a MG 290. Mas aí fica aquela discussão, mas é perímetro urbano, quem é que tem que arrumar? Aí nós viemos e arrumamos. Ficar nesse impasse ninguém resolve. Não, até porque quando a pessoa chega em Pouso Alegre, esse aqui é uma das entradas importantes de Pouso Alegre. Olha, tudo esburacado, fala, mas aqui não tem prefeito, aqui não tem administração. E nunca sabe se é federal, estadual, não quer municipal. saber. Então, quer andar num asfalto de boa qualidade. E aí nós arrumamos, a coisa fluiu, né? Fluiu. Então eu acho que é sempre muito importante que haja um gasto responsável do dinheiro público. Porque não é fácil, viu? As pessoas entendem que a prefeitura às vezes não faz porque não quer. Não, lá também tem limitações, a gente só pode gastar o que recebe. E então eu sempre tratei com muita responsabilidade dinheiro público em prol da comunidade. Era muito comum que as pessoas levaram, o povo quer isso. Eu falava, mas quem que é o povo? Você ia ver, era 4, 5 pessoas. Sim. E o custo da obra é muito alto. Então eu sempre usei da estratégia seguinte: a gente tem que fazer aquilo que é prioritário, atendendo o maior número de pessoas possíveis, né? E cada um que passa vai pondo lá seus tijolinhos, vai construindo uma cidade melhor. Essa é a grande ideia. Tá. Nós passamos ali na via Faisqueira, estamos na perimetral, mas falando de trânsito ainda, eu gostaria de fazer uma pergunta muito importante aqui para o deputado Rafael Simões, que é o seguinte: eu passei na 459 agora, eles estão construindo os pedágios, sim, mas a melhoria da pista vai acontecer depois. Não está errada essa ordem, não? Isso, inclusive, falei com o professor Matheus Simões, vice-governador, que esteve aqui. Falei com o Bruno, secretário responsável pela CEINFRA. Isso para mim é uma vergonha. O usuário tem que pagar pela melhoria, né? Eu acho que a empresa que ganhou a licitação deveria estar sendo responsável por isso. Você passou na 459, mas se você for na MG 290, que é uma estrada da morte, você vai ficar mais assustado, porque eles tamparam simplesmente os buracos de forma até muito mal feita, mas as praças de pedágio estão ficando de pé rapidamente. Então, eu acho que você tem que cobrar o pedágio por um serviço que você entrega. E aí eu tive numa reunião lá em Confidentes e falei, olha, vocês vão ter problema comigo, porque eu vou gritar, né? Que é o que me cabe como parlamentar, parlar, né? Eu vou falar, eu vou questionar,
mas o próprio governo já disse que isso está no edital, que foi o que foi estabelecido quanto à contratação. Acho que foi um equívoco, porque a segurança nas estradas é algo que nós não podemos preceder. Nós sabemos que o estado de Minas passa por um momento difícil econômico, mas isso não pode justificar jogar na conta daquele que já paga o IPVA, né, que para poder rodar em estradas boas tem que pagar mais uma vez para refazer a estrada. E nós não sabemos quanto tempo vai levar, né, Odeu, para poder resolver a situação, né? O que me espanta é exatamente isso, cobrar pedágio para depois fazer melhoria. Eu acho que tem que entregar a rodovia em condições ótimas de utilização e depois eu vou cobrar por aquele serviço que eu vou prestar. E outra então, coisa, há uma inversão que eu acho que o deputado, como representante de uma obra que está sendo bem perto entre Pouso Alegre e Poste Caldas, acontecendo debaixo dos nossos olhos. Eu tenho falado isso com os deputados estaduais, no sentido que a gente, se iniciarem de fato a cobrança, pelo tudo indica que vai acontecer, que a gente faça aí uma manifestação para que o governo do estado tenha aí uma interferência positiva a favor do povo, né? Porque é muito fácil você jogar lá e falar pro povo, olha, agora vocês pagam essa conta aí, e não é um pedágio barato, diga-se de passagem, né? Não, mas independente, deputado, do valor, o que eu estou questionando é exatamente isso, a inversão. Mas estou falando, além da inversão, além da intervenção, o valor, né? Você está falando assim, você vai arrecadar muito e entregar pouco. Quer dizer, ou entregar é nada, né? Então o deputado já tem essa pauta, né? Essa pauta a gente está avaliando isso aí, conversando com os deputados estaduais, para que a gente possa aí buscar alternativas, que não está fácil, viu, Deus? Falar que vai resolver, talvez isso aí tivesse que ter sido muito discutido antes do edital, né? E lamentavelmente foram naquela oba-oba de precisamos, e a coisa aconteceu de uma forma, a meu ver, não muito certa, ortodoxa, né? Não muito certa, né? Porque o próprio contribuinte para pagar a reforma tem muita razão. Já que ele paga, né? Ele já paga, né? Ele já paga por isso. Então a gente vê isso aí com muita tristeza. Então nós falamos com o deputado Rafael Simões, falamos sobre saúde, falamos sobre agricultura, falamos sobre rodovias e vias, falamos sobre ações, né? E como deputado federal, eu faria uma última pergunta. Como o senhor avalia o atual governo federal? Eu sempre fui uma pessoa otimista com as coisas, mas lamentavelmente, eu estando lá em Brasília, vejo que nós temos dois Brasis. O Brasil virtual do lulapetismo, que é o Brasil que está tudo certo, o Brasil da reconstrução, e o Brasil da realidade, onde a gente está vendo aí o desemprego, onde a gente está vendo a insegurança jurídica, onde a gente tem visto discussões que neste momento, a meu ver, não cabem, que só vão desunir ainda mais o nosso país, e um governo muito focado no exterior, muito preocupado com o problema da Argentina, com o problema da guerra da Ucrânia, com a Rússia, e esquecendo do Brasil, desse Brasil que precisa voltar a ter união das pessoas e não divisão. E parece que o governo não faz nenhum esforço nesse sentido, sabe? Muito pelo contrário. A toda hora a gente vê pautas que para mim não cabem, né? Discutir aborto nesse momento é algo que não cabe, discutir a liberação da maconha muito menos. Nós temos aí a questão do marco temporal, ou seja, algo que para mim estava pacificado, de repente retoma aí a discussão, que pode trazer graves situações lá na frente. Temos a questão da própria propriedade, né? Agora, ser produtivo não é suficiente, a propriedade também tem que cumprir funções sociais, e o que torna aí vulneráveis a todos os produtores rurais. Então eu vejo que o governo está faltando aí se encaixar, né? Eu nunca fui adepto ao PT, até porque eu vejo que o PT é um grande vendedor de ilusão,
e nesse momento não cabe mais venda de ilusão, né? As eleições terminaram, aquilo que foi prometido deveria estar sendo cumprido. Acaba de ser anunciado aí o maior rombo da história de um primeiro ano de governo aconteceu agora. Esse dinheiro tem que sair de algum lugar, entendeu? Sabe da onde que vai sair? Do bolso do povo. Imagino que a conta vai sobrar. Porque a população muitas das vezes não entende isso, entendeu? O dinheiro sempre sai do bolso do contribuinte. Nós lá tentamos lá de toda forma fazer a trava no arcabouço fiscal. Muitas pessoas não entenderam isso. Mas votou para ter o arcabouço. É necessário ter o arcabouço para que a gente possa dar trava no governo, porque senão a gastança vem... Fica sem teto, né? Fica solto. E aí aquele negócio não tem limite, porque a cada dia cria-se mais despesa, e para poder ter despesa, logo vão querer criar mais impostos. Então, nós temos hoje lá na Câmara Federal um grupo muito forte de centro-direita, Acredito que o governo terá muita dificuldade de aprovar novos impostos. O que o governo precisa é ser mais eficiente. Isso ele não consegue, porque a gente está falando em reforma administrativa. Brasil, né? Reforma administrativa, não, vamos deixar isso para lá. Nós temos que fazer reforma administrativa. A reforma tributária tem que vir para facilitar e não para aumentar impostos para o nosso povo. O Brasil tem que pegar o rumo certo. E lamentavelmente eu não vejo isso. Torço para que aconteça, independente de posição, país, né? Independente de posição ideológica, eu sempre falo isso. Eu não posso torcer para que meu país dê errado, porque se der errado a minha região vai padecer, Minas Gerais vai padecer. Eu acho que quem torce está equivocado. Nós temos que torcer para dar certo, mas eu não estou otimista nesse momento, por tudo que eu tenho visto em Brasília, de que a coisa de fato vai dar certo. Pois é, mas nós confiamos no seu trabalho, confiamos no trabalho dos demais deputados, seus pares, na Câmara Federal, no Senado também, para que a gente possa ter esperança. Deputado, muito obrigado pela sua entrevista. É a segunda vez que eu te entrevisto, dessa vez aqui em Pouso Alegre, e eu fico realmente muito feliz de saber que nós temos um representante aqui no sul de Minas que nos representa lá na Câmara Federal. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez poder estar aqui fazendo essa entrevista com você, andando pela cidade de Pouso Alegre. Quero dizer a todas as pessoas que votaram ou não em mim que eu estarei vigilante lá em Brasília, fazendo o melhor que posso, né? Porque dentro do legislativo a gente tem limitações, mas naquilo que me incumbe eu procuro fazer da melhor forma possível. Eu durante toda a campanha preguei essa necessidade da união do sul de Minas. Nós poderíamos ter, se fôssemos unidos, muito mais deputados federais, né? Que seria extremamente importante para o sul de Minas, da mesma forma que deputados estaduais. Mas chega a época de eleição, aparece gente de todo lado, aqui mesmo divide, sai aquele tanto de candidato e a gente fica com uma representação um pouco diminuída. Mas da minha parte podem ter certeza que eu vou estar lá em Brasília fazendo todo o possível, cuidando principalmente da saúde. Encaminhamos agora R$1 milhão lá para o hospital das clínicas de Itajubá, mandamos 300 mil aqui para Poço Fundo, estamos encaminhando um valor expressivo aqui para o Samuel Libânio para terminar essa obra que é vital, e volto a dizer que não vai atender só Pouso Alegre, vai atender uma região e vai desafogar outras regiões. Então eu estou muito satisfeito com o trabalho que estamos desempenhando e me coloco à disposição. Meu gabinete lá em Brasília está à disposição de todos naquilo que eu puder servi-los. Muito obrigado. Um abraço. Foi um prazer revê-lo. O prazer foi todo meu. E até o próximo Via Estúdio.